A paz do Senhor, glória a Deus, bom dia. Seja bem-vindo à Célula Digital IEJN Alphaville. Um lugar para você fazer parte da família e não somente frequentar. Amém? Essa é a nossa igreja. Uma igreja que você não tem só que ir lá para assistir os cultos, só ficar frequentando, mas fazer parte da nossa família. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Vamos fazer aqui uma oração, pedindo ao Espírito Santo para se envolver na nossa oração, que ele seja bem-vindo aqui, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, que você seja bem-vindo aqui nesta oração, nesta live. Que o Senhor venha trazer, Espírito Santo, seu fogo. Aquele mesmo que o Senhor trouxe em Pentecostes. Traga o fogo, o Espírito Santo, porque o Senhor é o nosso Deus. Espírito de Deus, sopra em nós. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Sopra em nós. Espírito Santo, entra aqui, seja bem-vindo, meu doce, amado e querido, doce Espírito Santo. Descei sobre nós o seu fogo, assim como desceu em Pentecostes. Aleluia. Aleluia. E entregue essa live, Senhor, para aquele que o Senhor quiser entregar, Espírito Santo. Aleluias, aleluias, aleluias. Glórias a Deus. Glórias a Deus. O tema de hoje é: as direções de Deus estão ligadas a um propósito. A palavra de hoje é Lucas 8, 22 a 25. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago? Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Bateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado. E eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. E aí ele diz: aonde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus por essa palavra. Aqui nessa palavra de hoje, o Senhor nos traz aqui, de acordo com o que está escrito aqui, ele diz assim: vamos para o outro lado do lago. Então, o Senhor aqui nos dá ordens. Nós temos que ser obedientes. E ele dá uma ordem, mas ele não fala o que é, né? Não sei se isso acontece com você, mas ele dá uma instrução, mas ele não fala o que vai acontecer. Amém? E é isso que ele faz. Glória a Deus. Ele dá uma instrução, mas ele não fala o que vai acontecer. Ele só diz: só confie em mim. Amém? E é que nós temos que fazer, confiá-lo nele e deixar que ele direcione a nossa vida. Porque se ele estiver no nosso barco, tá tudo certo. Amém? Glória a Deus. E o que tá escrito lá também? Certo dia, que me chama muito a atenção também aqui, ó. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos. Então, ou seja, nós temos que estar atentos, porque seja um certo dia, ou seja, hoje ou amanhã, nós temos que estar preparado para escutar o Senhor, preparado para entender o que Ele está pedindo para a gente. Amém? E quem nos prepara? O
o Espírito Santo. E quem nos prepara? A Bíblia. Glória a Deus, aleluia. Porque é eles que nos prepara, que nos capacita, é o Senhor que nos capacita para as coisas. E quando nós aceitamos Jesus, nós temos que todo dia prestar atenção, principalmente quando você ora pedindo alguma coisa, temos que prestar atenção nos sinais, prestar atenção no que Deus quer de nós, qual é o próximo passo. Amém? Glória a Deus. E assim como os discípulos, né, sábios, todos entram sem perguntar por quê, né? Essa é a questão, que aqui na palavra os discípulos só entraram no barco e partiram, e não perguntou nada, não é mesmo? Assim nós temos que ser também. O Senhor mandou a gente fazer alguma coisa, nós temos que ir, ponto. Não temos que perguntar. Glória a Deus, aleluia. Nós temos que fazer isso. Tanto eu quanto você, nós temos que fazer isso. Amém? Isso é um sinal de obediência. Glória a Deus, aleluia. Então, o Senhor, ele dormiu no barco. E por que ele dormiu? Porque ele estava em paz, né? Ele estava em paz porque ele sabia a missão dele. Porque ele sabia que ele não ia morrer de afogado. Porque ele sabia o propósito dele, ele sabia como que ele ia, qual era o destino dele, certo? Então, qual que é o destino dele? Era a cruz, não de morrer afogado. Então, ele estava em paz. Amém? Ele estava dormindo, ele estava descansando. E o que ele traz aqui pra gente? Que nós devemos descansar nele também. Amém? Que nós devemos descansar o nosso coração nele. Porque ele é a nossa fonte de salvação, a nossa fonte de tudo, de vida. Amém? Porque assim como diz lá naquela passagem da Samaritana, né? Eu lhe dou a água viva, que jamais você vai ter sede de novo. Então é isso que nós temos que ter, a água viva do Senhor. Ele é a nossa fonte de vida. Amém? Glória a Deus. E os ventos, eles se levantaram porque um propósito muito grande do outro lado ia acontecer. Por isso que os inimigos, eles estavam se levantando, que havia um vento muito forte por causa disso, para impedir que Jesus chegasse do outro lado, porque o que ia acontecer lá ia ser uma coisa muito grande que o Senhor ia fazer. Então, por isso que os ventos estavam ali. O vento, o vendaval, fazendo com que o barco virasse, entendeu? Para impedir que o Senhor chegasse do outro lado, porque ali ele tinha um grande propósito. E o que acontece na nossa vida é a mesma coisa. Às vezes a gente tá ali passando um processo muito grande. Quando tá chegando nossa promessa, o nosso propósito, o inimigo ele se levanta muito, impedindo que a gente continue. Amém? Fazendo muitas coisas na sua cabeça, jogando setas inflamadas. Por isso que nós temos que orar o Salmo 91, pedindo proteção ao Senhor, entendeu? Para que Ele nos proteja, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Amém? Então, nós temos que habitar no nosso Senhor. Amém? Glória a Deus, no abrigo do Senhor. É ali que nós temos que estar, porque o inimigo ele fica jogando setas, se levantando, fazendo várias coisas para que a gente não chegue no nosso propósito. Mas nós temos que ser vitoriosos, nós temos que lutar, nós temos que batalhar. Amém? Não devemos desistir.
Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Você também tem um propósito. E se você está assistindo esse vídeo, não é à toa. Amém? Pode ter certeza que Deus tem alguma coisa preparada para você. Glória a Deus, aleluia. E é por isso que quando está para acontecer algo de Deus em sua vida e na minha vida, acontecem vários levantes, mas temos que ter posicionamento e repreender o mal. Mas só que às vezes a gente vai repreender o mal, mas a gente está desesperado. Porque às vezes aquilo que está acontecendo, assim como a tempestade lá, né, o vendaval, a tempestade, o barco tava à deriva, né, tava quase virando. Então ele tava desesperado, a mesma coisa acontece com a gente. Às vezes a gente fica desesperado, não presta atenção, não escuta, e a gente não consegue repreender o mal, a gente não consegue entender que aquilo é espiritual. Amém? E por quê? Porque às vezes o nosso nível de fé não está onde que deveria estar. E é por isso que Jesus pergunta: onde está a vossa fé? Amém? Então, por causa disso, porque nós ficamos desesperados, e assim como está escrito lá no Salmo 127, está escrito assim, não, 125, desculpa. Eu serei como o Monte Sião, que não se abala tão facilmente com as coisas, mas permanece para sempre em pé. Amém? Nós temos que ser como o Monte Sião. Glória a Deus. Como o Monte Sião. Não se abalamos por nada. Por nada. Temos que ter posicionamento. Temos que ter firmeza. E não se abalar com os levantes do inimigo. E repreender esse mal. Glória a Deus. Essa passagem ela ensina você que nós temos que nos posicionar, porque o mal ele não tem que prevalecer. Amém? Quem prevalece é o bem. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Por isso, é importante descansar no Senhor, porque mesmo como uma fé baixa, o Senhor nos ajuda, porque sempre está conosco. Então, mesmo que lá no barco, os discípulos eles estavam com medo e estavam com a fé baixa, mas Jesus estava lá com eles, isso que importa. E se Jesus estava com eles, ajudou eles. Então, nós não devemos se preocupar, porque mesmo quando a gente está... Porque o Senhor entende a gente. Amém? O Senhor entende nós, porque foi Ele que nos criou, então Ele sabe as nossas fraquezas. E sabe que o mundo que a gente vive é difícil, porque o inimigo, ele traz muitos levantes na nossa vida, joga muita coisa errada na nossa cabeça, para que a gente desista das coisas, para que a gente não faça as coisas. Por isso que eu falo, nós não devemos deixar de fazer nada, entendeu? Deixar de fazer nada. Mesmo que você esteja ruim, você tem que tentar fazer. Se você consegue falar, é isso que importa. Amém? Não deixe de falar. Glória a Deus. Porque o Senhor, Ele nos chama para servir. Ele nos chama para ajudar o próximo. Não é para a gente mesmo. Amém? Ele nos chama para a gente poder chamar o próximo para que ele seja salvo. Ele não chama para a gente guardar para a gente guardar ele debaixo da mesa, ou então em algum lugar, numa caixinha. Não. O Senhor nos chama
para que eu venha pregar o evangelho para você, que você entenda que o Senhor é na sua vida. Amém? Porque do mesmo jeito que ele estava aqui no barco, junto com os discípulos, ele está no nosso barco também. Amém? E o nosso barco aqui é a nossa vida. Amém? A nossa vida. E ele precisa estar junto de nós. Amém? Porque ele quer que nós estejamos com ele e ele conosco. Amém? E ele conosco. Glória a Deus, aleluia. Aleluia por essa palavra. Vamos fazer uma oração para que você entenda que o Senhor tem que estar na sua vida. Amém? Senhor Pai misericordioso, eu oro, Senhor. Eu peço, Senhor, assim, Senhor, como o Senhor estava no barco junto com os discípulos, que o Senhor esteja no nosso barco também. Que o Senhor esteja conosco na nossa vida. Que o Senhor esteja na vida desse irmão, dessa irmã, que precisa do Senhor todos os dias da vida dele, assim como eu também preciso, todos os dias. Nós precisamos, Senhor, do Senhor na nossa vida, que o Senhor esteja no nosso barco. E mesmo que o dia que nós estejamos com pouca fé, porque de repente, de tanto sofrimento, de tanto martírio que o inimigo joga setas inflamadas, que o Senhor nos proteja dessas setas, Senhor. Porque o Senhor é nosso Pai, nós somos filhos do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. E o Senhor nos proteja dessas setas do maligno que fica atormentando a nossa vida, assim como o vendaval atormentava esse barco. Em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. Eu lhe peço, meu Pai, que o Senhor esteja conosco. Que você esteja conosco no barco, onde nós estivermos, que você esteja conosco. O Senhor nos guarda. O Senhor nos guarda nossa entrada e nossa saída, hoje e para sempre. Glória a Deus, aleluia. Também oro, meu Pai, que essa pessoa entenda que o Senhor é o Salvador da vida dela. Que não existe mais ninguém além de Ti. Porque o Senhor é o Salvador. Aleluia, porque não tinha ninguém antes de Ti e ninguém depois de Ti. Existirá somente o Senhor Deus. Aleluia, nenhum Deus antes de Ti, nenhum Deus depois de Ti, somente a Ti, Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. E, Senhor, eu também oro, Senhor, por doenças, Senhor. Doenças respiratórias. Que o Senhor livra, Senhor, essas pessoas. Assim como eu estou com problema de doenças respiratórias. O Senhor também, Senhor, livra essas pessoas com doenças respiratórias. Porque é muito difícil. A gente respirar é muito difícil, tá muito complicado. Mas eu creio na sua cura, meu Pai. Porque é o Senhor que cura, Senhor Jesus. O Senhor que cura. Em nome do Senhor Jesus, eu creio, Senhor, na sua cura. Glória a Deus, aleluia. Também oro, meu Pai, por pessoas que estão no vício. O Senhor tira essas pessoas do vício, que elas saiam do vício. Do vício agora, nesse momento, caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, aleluia. Também oro para que, Senhor, essas pessoas, elas sejam curadas de doenças físicas, de doenças mentais. Em nome do Senhor Jesus, essas pessoas que têm problemas com depressão, com ansiedade, que seja curado agora, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus, aleluia. Eu coloco aqui, Senhor, em especial, o professor da minha filha, o professor Milton. Eu não sei o nome dele completo, mas eu sei que ele é um professor de filosofia, se eu não me engano. E eu oro, Senhor, pela vida dele, porque ele tem uma ansiedade muito forte. E ele tem uma filha autista também, com grau agressivo. E ele precisa muito da sua ajuda, meu Pai. Eu não sei qual é a religião dele, eu não sei o que ele crê, se ele crê no Senhor. Mas eu sei, meu Deus, que eu peço que o Senhor alcance a vida dele, em nome do Senhor Jesus. Eu oro por ele todos os dias.
Em nome do Senhor Jesus, eu sei que o Senhor vai alcançar ele, porque o Senhor não quer perder ninguém. Em nome do Senhor Jesus. E se isso está acontecendo na vida dele, é porque o Senhor tem algo para ele. Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor até aqui, o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigada, meu Pai. Muito obrigada. Muito obrigada. E eu venho aqui lhe dar um recado também sobre os nossos cultos, os próximos cultos que nós teremos. Vai ser no sábado, que é a Nação Jovem às 19 horas, e aos domingos, que é às 9 horas da manhã e às 18h30. Amém? E a nossa igreja fica na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Glória a Deus. E se você gostou desse vídeo, você compartilha com quem você acha que precisa escutar essa palavra. Amém? Curte e me segue aqui também, no perfil. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor esteja com você, que o Senhor esteja com a sua vida no dia de hoje, que o Senhor esteja no seu trabalho, no seu dia, na sua manhã e no seu decorrer do dia e no seu fim de semana também. Glória a Deus, aleluia. E até terça-feira, se Deus quiser.